Arthur Magalhães, pode abrir a coletiva. Professor Eduardo Barroca, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, os Feras do Esporte. 2 semanas sem jogar. O quanto o Atlético perde o chamado ritmo de jogo, que a gente sabe que é muito importante, e o quanto ganha com os treinamentos, com o tempo de trabalho, o senhor podendo aprimorar cada um dos pontos, corrigir erros, tendo tempo, tranquilidade em relação ao tempo para trabalhar. O quanto o Atlético perde, quanto ganha, ficar essas 2 semanas fora para esse duelo, esse jogão contra a equipe do Corinthians. Prazer falar com o senhor, professor. Boa tarde. Bem, boa tarde a todos. Acho a tua pergunta bem pertinente, porque realmente se ficar um período longo sem jogar, você perde um pouco do processo do ritmo do jogo, da competitividade, mas em contrapartida entendo que a gente estava precisando desse tempo para fazer alguns treinos aquisitivos, para conseguir ajustar algumas coisas que naturalmente com uma sequência de jogos a gente não consegue, recuperar os jogadores fisicamente num primeiro momento, principalmente no início da semana anterior, botar todos os jogadores em condição de igualdade na questão de treinabilidade e também fomentar a competição interna entre os jogadores, que é algo que para mim tem muito valor sempre. Entendo que a gente aproveitou muito bem esse período, recuperamos fisicamente alguns jogadores que precisavam, que estavam com volume de jogos muito alto, conseguimos fazer bastante treinamento aquisitivo, treinamos bastante bola parada e a gente aproveitou bastante esse período porque é um privilégio agora desse mês de setembro, né? E depois meses de outubro e novembro a gente tem possibilidade de jogar 17 jogos em 2 meses, que é um volume muito grande e que naturalmente mais à frente a gente não vai ter uma oportunidade como essa. Então a gente trabalhou bastante, trabalhamos muitas vezes em 2 períodos e a gente obviamente tem a expectativa de transferir tudo isso para o jogo. Felipe André. Boa tarde, Eduardo Barroca. Mais uma vez, o Atlético tem um Corinthians pela frente, né? O 4º duelo Atlético e Corinthians essa temporada. O Dragão levou a melhor, tanto no primeiro turno quanto na soma dos 2 jogos pela Copa do Brasil, mas o Corinthians agora está bem mudado, né? A gente pode falar assim, pelas 4 peças que chegam, né? O Juliano, o Renato Augusto, que já estavam jogando, o Roger Guedes jogou no último jogo, fez gol, e o William deve estrear contra o Atlético. O quanto isso muda o patamar do Corinthians e o quanto isso te preocupa exclusivamente essas 4 peças para esse jogo de domingo, Paulo? Bem, falando do Corinthians, primeiro o Corinthians passa a ter a diferença daqueles jogos para esse jogo de domingo, é que o Corinthians agora tem um tempo maior com o seu treinador, assim como na época também o Atlético Goianiense tinha pouco tempo com o seu treinador. Então o Silvinho naturalmente já está mais adaptado aos jogadores, ao trabalho, já conseguiu colocar os seus conceitos coletivos na equipe, é muito claro. O Corinthians se reforçou em um nível muito alto, é só fazer o exercício que hoje o Corinthians tem, teoricamente, na sua equipe principal, 5 jogadores de Copa do Mundo: Cássio, Fagner, Renato Augusto, William e Jô, 5 jogadores que disputaram Copa do Mundo, então é um valor acima do normal aí no futebol brasileiro. E pensando no Atlético, como sempre, a gente tem a convicção que a gente vai precisar jogar no nosso limite, como sempre vem fazendo, pensando jogo a jogo, para que a gente consiga fazer um grande jogo e consiga o resultado que nos interessa, que é a vitória dentro de casa. Então, respeitando o adversário, mas tendo muita confiança naquilo que a gente trabalhou, no campeonato que a gente vem fazendo, para que a gente consiga chegar no domingo aí, lute por um bom resultado a favor do Atlético. Alex Rodrigues. Barroca, Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você mais uma vez. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o quanto essa situação do Campeonato Brasileiro de empréstimos em relação aos jogadores, isso atrapalha, né, os planos de um treinador? Por exemplo, você para esse jogo não conta com 2 que pertencem ao Corinthians, o Anderson, o André Luiz. Contra o Santos, por exemplo, quando vocês se enfrentaram, né, a gente não tinha essa cláusula. Podia usar o Moraes, o Atlético podia usar o Arthur Gomes, não entendeu? Queria que você falasse a respeito disso. Recentemente você não teve o Natanael,
por conta de empréstimo também. O quanto essa situação do Cláudio, da Corte, ela estava atrapalhando também, né, o planejamento visando a partida. Bem, obviamente esse tipo de cenário enfraquece a nossa competição interna, enfraquece as nossas possibilidades de utilização dos jogadores nos jogos, mas é um cenário da nossa realidade. Eu não sou um treinador de lamentar ausências, eu tenho muita confiança em todo mundo que está aqui dentro. A gente não vai ter Janderson e André Luiz nesse jogo, é uma oportunidade para outros jogadores poderem ter o espaço, conseguir colocar em prática aí tudo que treina, ter a confiança do treinador, que todos têm, a confiança do clube, e que eles possam fazer um grande jogo no domingo para que a gente busque o resultado a favor do Atlético. Agora é a vez do Rodrigo Castro. Fala, professor Barroca, tudo certo? Uma boa tarde para o senhor. Então, seguindo nessa linha de raciocínio que o Alex trouxe aí sobre esses desfalques por partida, eu queria que o senhor falasse a respeito desse fato de que o Atlético tem esses resultados incômodos dentro de casa, não está conseguindo vencer, está somando pontos, mas não está conseguindo vencer. Com essas 2 semanas de trabalho, o senhor acha que o Atlético pode entrar diferente, ter uma postura diferente contra o Corinthians? Bem, obviamente que a gente gostaria de estar vencendo dentro de casa, né? É algo que nos traz desconforto, porque a gente trabalha sempre para vencer. Mas como você bem falou, o Atlético Goianiense está vindo a 6 jogos, pontuando todas as partidas. A gente está vindo aí de um período de invencibilidade de 6 partidas, a segunda maior do campeonato. O Atlético Mineiro lidera com 11 e a gente tem a segunda maior invencibilidade do campeonato com 6 jogos. Não acredito que o nosso problema de não ter vencido as últimas partidas tenha sido postura, e sim efetividade, competência para colocar a bola para dentro, para aproveitar bem as oportunidades. Esse grupo de jogadores se dedica muito, joga com muita intensidade, se entrega bastante, e não vai ser diferente nesse jogo contra o Corinthians. A gente vai se entregar no nosso limite e a gente espera ter uma efetividade maior nas oportunidades, um equilíbrio grande entre ataque e defesa, um equilíbrio mental durante a dificuldade que o jogo pode nos proporcionar, para que no final disso tudo a gente consiga sair com o resultado positivo. Jânio José. Eduardo, bom dia, Jânio do Jornal Popular. Você ajustou muito bem o time desde o início da competição, vocês conquistaram resultados importantes lá em São Paulo, contra o Corinthians, conquistou a classificação na Copa do Brasil. Mas assim, daquele time que você perdeu já o Natanael, que teve que voltar para o Atlético Mineiro, houve a perda depois de alguns jogos do João Paulo, que se contundiu e agora voltou, tem ajudado muito. Houve a saída do Arthur e agora você tem o problema do Marlon. Como é que você assim, está lidando com isso? A gente sabe que os 2 jogadores substitutos estão bem, mas como é que tem sido para você ter perdido o Marlon? Como é que está assim, realmente a situação dele do ponto de vista de recuperação? E se você teme perdê-lo para o restante da competição, já que ele parece que não está recuperado? Boa tarde. Boa tarde. A lesão do Marlon, ela foi uma lesão que num primeiro momento a gente entendia que não era tão complexa. Ele tomou um pisão no pé no jogo contra o Palmeiras. Ainda continuou trabalhando mesmo com o pé muito dolorido, e depois que foi feito o exame foi constatado que ele tinha um problema mais sério. Ele está um período grande aí sem estar em atividade de campo, ele está até com limitação de botar o pé no chão, mas agora no final dessa semana ele vai fazer um exame para ver se ele já pode voltar às suas atividades. Eu não consigo com fidedignidade dar um prazo ou dar uma resposta de como vai ser esse retorno dele, porque a gente ainda não tem uma convicção no exame. Mas obviamente o Marlon é um jogador muito importante para a gente, assim como você citou outros jogadores que a gente não teve durante a competição. Mas também preciso exaltar que os jogadores que têm entrado muito bem na equipe. Me deixa muito feliz ver essa competição leal, mas uma competição forte entre os jogadores aqui por posição, busca pelo espaço. Baralhas tem jogado muito bem, um jogador muito importante para o nosso grupo. A gente teve aí o André Lima, que entrou contra o Santos, fez uma partida espetacular.
O Matheus, que está chegando agora, também um jogador de um valor muito grande. E quem ganha com isso é o Atlético, com essa competição forte dentro das posições, de todas as posições. A competição é muito longa, a gente ainda com certeza vai passar por ausência de jogadores durante esse segundo turno, e que todos estejam prontos aí para aproveitar suas oportunidades e buscar os melhores resultados para o Atlético. Natália, para finalizar. Barroca, boa tarde. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Barroca, eu queria fugir um pouquinho dessa situação do jogo para te perguntar um assunto que vem chamando a atenção, né, nessa temporada de 2021. Né, que desde que houve aquela regra da CBF para o limite de troca de treinadores, a gente viu muitos técnicos se desligando naquele famoso comum acordo, que nunca teve tanto número de comum acordo desde que foi criada essa regra para o limite de troca de treinadores. Queria saber como é que você enxerga essa situação de aí, muitos treinadores estarem aceitando essa questão do comum acordo, e se você já conversou, né, com outros treinadores também sobre essa questão. Bem, eu nunca conversei com nenhum treinador sobre esse novo momento, não tive a oportunidade ainda. Eu sempre entendo que o empregador ele tem a prerrogativa de escolher as pessoas que vão trabalhar no seu clube, e o profissional que escolhe trabalhar no clube também tem a prerrogativa de definir se está feliz, se está satisfeito, se o trabalho está caminhando bem. Entendo que essa ação de limitar trocas é uma ação paliativa, não é uma ação ideal, na minha opinião. É uma ação paliativa porque muitas vezes se fazem trocas sem coerência ou sem dar um tempo mínimo necessário para uma sequência de trabalho. Na verdade, o ideal mesmo seria que os clubes fizessem as suas escolhas pautadas em uma convicção maior, e os próprios profissionais também conseguissem, na maior parte do tempo, cumprir o seu compromisso, né? Acredito que com o tempo isso vai acabar caminhando nesse sentido, de ambos os lados. Eu não acho que seja só responsabilidade do clube, e também não acho que seja só responsabilidade do profissional. E mesmo com esse fato de você ter falado aí do comum acordo, a gente já tem, tanto na Série A como na Série B, diversos clubes que não podem mais fazer troca porque já usaram a sua prerrogativa de troca de treinador. Até o Cuiabá usou na primeira rodada do campeonato, é um exemplo aí que a gente pode dar. Na minha visão, com o passar do tempo, os clubes vão ter cada vez mais que se aprofundar para a escolha dos seus profissionais, e os seus profissionais também vão ter que cada vez mais conseguir entregar resultados futebolísticos, que é sempre o objetivo principal, mas um valor agregado para que fique mais tempo no clube, consegue entregar outros valores aos seus clubes que trabalham. Beleza, obrigado Álvaro, boa tarde a todos os companheiros de trabalho, um abraço para o Anderson, prazer, né? Muito sucesso para você nesse jogo de domingo. Está todo mundo comentando bastante, né, sobre o Corinthians, muitas contratações e assim por diante. Como é que dá para tirar proveito de toda essa situação? De repente os holofotes tá tudo em cima do Corinthians, você vê o Atlético como coadjuvante nessa história, ou pelo campeonato que o Atlético está fazendo, o Atlético já deixou essa condição de coadjuvante, é protagonista e tem que buscar esse protagonismo também nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro. Eu sou o Bruno Daniel da Rádio Bandeirantes. Um abraço, Wanderson. Boa tarde, Bruno Daniel. Tudo bem? É um prazer falar contigo. Eu acho que a gente tem que... Acho que o time do Corinthians vem se reforçando muito bem. Acho que ainda não se entrosaram ainda, né? Ainda tem jogadores para estrear e jogadores que fizeram poucos jogos. Mas acho que a gente tem que se concentrar no nosso jogo, concentrar na nossa forma de jogar, botar nosso ritmo de jogo ainda mais aqui dentro de casa, que é o nosso estádio, que é a nossa casa. A gente tem que se impor aqui dentro. E creio que será um grande jogo. E acho que a gente tem que enfrentar todos os adversários de cabeça erguida pelo campeonato que a gente vem fazendo. Com os pés no chão, claro, com muita humildade, mas se impor e botar nosso ritmo de jogo.
Boa tarde, Wanderson. Felipe André do Jornal Hoje. Wanderson, você teve aquele jogo, aquele episódio específico do jogo contra a Chapecoense, né, que você acabou cometendo um pênalti no primeiro tempo, saiu no intervalo. Eu queria te perguntar como é que foi desde então a conversa com o Barroca, né? Porque você não perdeu a titularidade. Você foi mantido contra o Internacional, o que tudo indica, será titular novamente contra o Corinthians. Qual a importância dessa conversa que você teve com o Barroca? Se ele te passou algum suporte, algum apoio? Foi só treinamento normal? Como é que foi desde então? Boa tarde. Eu acho que foi o treinamento normal, eu acho que ele não me falou nada. Eu sei que foi um episódio, eu tinha acabado de tomar um cartão amarelo também, e a proposta da Chapecoense naquele jogo era de muito contra-ataque, e a qualquer momento eu poderia estar em um lance ali de 1 contra 1 e de matar algum contra-ataque, e já estar com o cartão amarelo, isso podia prejudicar toda a equipe, não só a mim com a minha expulsão, né, mas toda a equipe e botar um planejamento abaixo. Eu acho que eu fiquei feliz pela confiança que o Barroca manteve em mim e me manteve de titular. Eu procurei fazer um bom jogo contra o Inter, me concentrar bastante. E creio que nesse domingo a gente tem tudo para fazer uma grande partida e iniciar o segundo turno jogando bem e se impondo dentro de casa. E se Deus quiser, as vitórias vão vir dentro de casa e a gente vai crescer nesse segundo turno. Quando for o primeiro também, a gente fez um ótimo primeiro turno. Rodrigo? Fala, Wanderson, tudo certo? Boa tarde para você. Continuando naquela linha de raciocínio da primeira pergunta, uma coisa que chama a atenção no Corinthians para esse jogo é a possível estreia do William. O William que tem essa carreira internacional, com títulos e tudo mais, seleção brasileira. Eu queria saber para você, como zagueiro, como é que é participar de um momento de um atacante, um momento especial em que ele está voltando para o Brasil, para o time que revelou ele. Como é que é para você? O que você quer fazer? Estragar a festa dele? Boa tarde. É sempre bom jogar com jogadores de alto nível, né? Como o Ilha, como o Guerreiro no jogo passado também, que eu tenho admiração e acho ele o melhor centroavante daqui da América. Eu creio que jogar contra uns adversários desse nível só dá mais motivação e aumenta mais a nossa concentração ali dentro do jogo, né? Que ele tenha boa sorte no Corinthians, que ele possa ser muito feliz, mas que o Atlético possa fazer um grande jogo e nossa parte defensiva possa ir bem ali e neutralizar as partes fortes do ataque do Corinthians. Boa tarde, Anderson. Aqui já no Jornal Popular. Muito se fala do Corinthians, né, das armas, mas assim, o Atlético também tem bons jogadores, tem boas armas. O que você citaria como assim um ponto, ou vários pontos fortes que o Atlético usou nessas 2 semanas de preparação para serem assim explorados nesse jogo com o Corinthians? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a gente melhorou nossa parte física, né? Que com esses 15 dias todo clube busca isso também, até pelos poucos dias de treino que a gente tem durante uma grande sequência de jogos. Mas a gente também buscou voltar às nossas origens de posse de bola, de ter o controle do jogo a todo momento. Ainda mais dentro de casa, né? A gente tem que ter esse controle da bola, esse controle do jogo, saber controlar o jogo, saber se defender na hora certa, saber transitar na hora certa. Acho que a nossa equipe tem grandes pontos a ser explorados e crescer ainda mais dentro da competição. É uma equipe nova, uma equipe que tá evoluindo a cada jogo, a cada momento dentro do campeonato a gente vem evoluindo. Como eu já disse, a gente fez um grande primeiro turno. Claro que daria para ter ganhado mais pontos, a gente sabe disso. Mas tomara que agora no segundo turno a gente consiga alcançar nossos objetivos dentro da competição e colocar o Atlético onde ele merece, que aqui dentro é um trabalho muito sério, um trabalho muito, muito honesto. E eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse elenco. Natália? Wanderson, boa tarde. Natália Freitas, aqui da Rádio Sagres. Wanderson, você citou aí nessa última resposta, né, do que vocês procuraram evoluir e citou essa parte de saída de bola, de passe, de troca de passes. Eu queria saber o que muda para vocês, zagueiros, essas alterações que o Atlético vem fazendo nas laterais, né? O time gosta muito de usar essa dobra nas laterais, uma hora é o Dudu, outra hora é o Arnaldo, o Natanael, o Cortarius. Para você, o que muda essa questão dessas trocas nas laterais? Eu acho que não muda muito, porque assim, quem acompanha nosso dia a dia aqui sabe que o Barroca gosta de treinar praticamente todo mundo misturado, né? Aí ele só define a equipe titular mesmo no final da semana e todos treinam praticamente juntos. Então, assim, o entrosamento de todos ali, dos laterais, de zagueiros,
de meias, de volantes, a gente acaba treinando praticamente todos misturados a semana inteira. E isso acaba dando um entrosamento, né? Eu acho que não muda muito, eu acho que cada atleta tem sua característica, cada atleta tem seu ponto forte e seu ponto fraco, mas assim, não muda muito pelo estilo de jogo que o Atlético propõe a colocar nos jogos, né? Alex Rodrigues, para fechar. Ô, Wanderson, Alex Rodrigues da Rádio CBN, fazer aqui a pergunta para você, né, que é um cara experiente, já viveu muita coisa no futebol. Você tem alguma recordação interessante de confrontos contra o Corinthians para compartilhar com a gente? Cara, contra o Corinthians eu acho que não. Contra o Corinthians eu acho que não. Nesse tempo que eu tenho de futebol, eu acho que não tem uma grande recordação assim. Claro que jogar contra o Corinthians é sempre um jogo que te motiva, um jogo que te inspira, até porque o Corinthians é uma das grandes equipes do futebol brasileiro, né? Mas uma grande recordação assim contra eles eu acho que eu não tenho, não. Beleza, pessoal? Obrigado a todos, obrigado ao Ramos.